forma um tanto quanto funcionalista, como se fosse ajustar o indivíduo à sociedade, né? E isso retornaria um pouco aos princípios, aos primórdios da profissão de serviço social. Eu gostaria de saber se esse termo ele é instrumento de trabalho do assistente social, se ele preenche, e como vocês, se for, como vocês lidam com ele sem ir contra o projeto ético-político do serviço social. Obrigada. Vou começar pela questão que foi feita para nós, né, do serviço social, e depois o doutor Augusto pode complementar, doutor Augusto, em relação ao termo de ajustamento de conduta. Na verdade, ele é um instrumento jurídico, né, de atuação dentro do Ministério Público do promotor. E aí, esse termo, ele prevê, então, se faça um ajustamento, estabeleça um comprometimento, em geral com gestores, com a administração, em alguma situação em que a forma de condução daquele serviço, daquela política pública ou aquela conduta contraria as normativas. Tá? Então, o promotor vai estabelecer um acordo para que esse gestor, essa pessoa jurídica, possa se comprometer a se enquadrar nessa normativa, e aí vai definir, então, qual é a situação que ela precisa readequar, em que prazo ela se compromete a readequar, então, de forma que não gere a necessidade de ingresso com uma ação judicial para obrigar esse gestor ou essa pessoa jurídica a fazer esse enquadramento. Tá? O doutor Augusto, não sei se é isso mesmo, doutor Augusto, mas ele pode explicar um pouquinho melhor. Agora, como que a gente atua dentro desses termos de ajustamento de conduta? Então, o promotor recebeu lá uma denúncia ou tomou conhecimento de alguma forma de uma situação que, a princípio, se constitui de forma a contrariar as normativas, então inviabilizando aí, no caso das políticas públicas, o acesso aos direitos sociais. Então, vamos supor, município, um caso que aconteceu no município de Franca. A prefeitura fazia a contratação de profissionais para atuar na política de assistência social de forma terceirizada. Então, ele fez um convênio com uma determinada instituição do município e a contratação, a prefeitura repassava recursos para essa instituição e a contratação dos profissionais era feita por essa instituição. E esses profissionais iam atuar nos serviços da assistência social. Então, no CRAS, né, no Centro de Referência da Assistência Social, no CREAS, nos demais serviços públicos municipais de assistência social. Então, esses profissionais trabalhavam no mesmo espaço que os servidores concursados, faziam as mesmas atividades, trabalhavam durante a mesma carga horária, mas tinham um salário diferenciado, porque recebiam através desse convênio com essa instituição. A Promotoria de Justiça de Cidadania e Patrimônio Público realizou um termo de ajustamento de conduta com o município, então entendendo que essa postura, né, fugia às normativas previstas dentro das políticas sociais, da própria administração pública, então firmou um termo de ajustamento de conduta com o órgão gestor municipal, né, com o prefeito. E aí o prefeito teve que se comprometer, então, o prefeito, o secretário de assistência, a readequar essa situação de forma que ela fosse extinta, né, viabilizando aí a continuidade dos serviços e assim por diante. Tá? Então, o termo de conduta é um instrumento jurídico e, nesse sentido, o promotor pode receber denúncia ou tomar conhecimento dessa situação, mas precisar de análises, de estudos, né, de documentos que comprovem se essa situação apresentada está ou não em acordo com as normativas. E aí, então, o promotor pode solicitar para nós do núcleo, né, por exemplo, um estudo, uma avaliação, se essa política está atendendo ou não as normativas previstas, né, em âmbito nacional, federal, estadual, municipal e assim por diante. E aí a gente faz essa avaliação, elabora o nosso laudo técnico e encaminha para o promotor para ajudar o promotor na avaliação dessa situação. E aí ele definir se é necessário ou não estabelecer esse termo de ajustamento de conduta. Então, doutora Boa? Chega uma denúncia para o promotor. Olha, o poder público não está fazendo um serviço. O poder público não está fazendo um serviço, ou o serviço é de má qualidade. Então o promotor vai apurar, confirmada essa situação, ele chama o responsável pela prestação do serviço e propõe um acordo. O termo de ajustamento de conduta é um instrumento, é um contrato, é um acordo.
olha, quer cumprir a lei? De cumprimento à lei. Mas deu-se esse nome, acho que a própria lei de ação civil pública, termo de ajustamento de conduta da lei, cumprimento da lei. Ah, reconheço que está errado mesmo, vou cumprir, se impõe um prazo e tal, e aí a gente começa a fiscalizar, está fazendo, não está fazendo. Se ele não fizer, eu já posso executar esse acordo, eu não vou precisar de uma sentença judicial. Então, o próprio responsável, titular pela obrigação daquele dever decorrente da lei, reconhece que não está fazendo ou que precisa se ajustar à lei, termo de ajustamento da conduta dele à lei, e se compromete a fazer aquilo. É isso. É fixada a multa por descumprimento, depois a gente pode executar. Olha, não está fazendo, vai pagar a multa, tem que fazer. E aí você se recorre do judiciário para executar esse acordo. Então não é um instrumento que a gente utiliza nos atendimentos individuais, né? Então nos casos em que a gente é solicitado para atendimento de uma demanda individual, nós vamos realizar visitas, atendimentos individuais, né? Para poder entender um pouco aquela situação e também avaliar o que é possível propor. Então propor o acompanhamento por algum órgão público, por algum serviço que essa família não conseguiu acessar. Pensando aí então o atendimento, né, tanto aos preceitos ético-políticos quanto também ao direcionamento das políticas, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente recebe um caso que a solicitação é de avaliar se é adequado ou não a institucionalização de um idoso, né? Então a gente vai se pautar pelas diretrizes e normativas, né, das políticas sociais, né, do próprio Estatuto do Idoso, entendendo então que a institucionalização deve ser um último recurso. Então vamos pensar primeiro quais as possibilidades de que esse idoso permaneça na família com suporte adequado, tanto dos familiares quanto das políticas públicas. Esse foi o